Dando sequência ao estudo sobre ação monitória, a gente vai analisar algumas questões que estão previstas no nosso CPC, que falam acerca dos requisitos para que essa ação possa ser interposta. Então, a gente vai falar inicialmente daquilo que o código traz em relação a esse procedimento e de algumas situações que a gente pode verificar no mundo prático. O artigo 700 vai dizer que para que eu ingresse com uma ação monitória é necessário que eu possua prova escrita e que essa prova escrita não possua eficácia executiva. Logicamente que se eu tiver uma prova escrita com eficácia executiva, eu não preciso fazer uso da ação monitória. Eu vou utilizar o procedimento executivo, execução forçada, que é mais rápida, ou até o cumprimento de sentença. Então, aqui só tem essa ressalva porque essa é a opção mais rápida se eu tiver um documento sem eficácia executiva, uma vez que atendo, eu vou lá para o procedimento executivo. E essa prova escrita que não possui eficácia executiva, ela precisa ser relacionada ou a pagamento de soma em dinheiro, imagine que é questão de um cheque, por exemplo, ou ainda entrega de coisa que pode ser fungível ou infungível, móvel ou imóvel. E ainda o código diz que eu posso buscar trazer esta prova relacionada ao adimplemento de uma obrigação de fazer ou de não fazer. Então, o novo CPC, quando se compara ele ao Código de 73, ele aborda várias questões ainda maiores, traz um rol maior de situações que permitem o ingresso com a ação monitória. Conforme já foi dito antes, no vídeo 1, a ação monitória ela vai servir para encurtar o caminho. Ela é um caminho mais rápido, mais fácil, contudo, ela é uma faculdade, ela não é uma imposição, não é uma obrigação. Ou seja, se eu tenho um documento sem eficácia executiva e eu preferir entrar com uma ação pelo processo de conhecimento, se eu optar por entrar com uma ação de cobrança, uma ação de locupletamento ilícito ou uma ação relacionada ao adimplemento contratual, ok, eu posso. É uma opção que eu tenho de ingressar com ação monitória, porque, como a gente já falou, ela pode ser mais rápida. Não significa que será, porque eu dependo da atuação do requerido e é ele que vai traçar qual será o procedimento daqui para frente. Já se sabe, então, que se o requerido optar por não apresentar a defesa, há esse encurtamento. Haverá essa facilidade com relação ao requerente. Do contrário, não. Porque se o requerido apresentar embargos monitórios, haverá todo um procedimento com contraditório, conforme a gente vai ver na sequência. Bem, o requerido ele poderá ainda optar pelo pagamento. E a lei oferece aqui alguns benefícios, chamaria assim, algumas particularidades para que seja mais atrativo que ele realize o pagamento. Humberto Teodoro Júnior, inclusive, usa a expressão: são atrativos para o requerido, no sentido de fazer com que ele pague. Que atrativos que são esses? Ele não precisa pagar as custas do processo. Se ele resolver pagar, quando receber um mandado de citação, ele não paga as custas processuais. Ele paga, sim, os honorários de sucumbência, mas as custas não. Então, pode ser um atrativo, de fato, que o código traz para o requerido. Vale lembrar que o artigo 700, falei agora há pouco, ele exige, os requisitos dele lá são a prova escrita. Mas aqui a gente precisa abrir um parênteses. Quando o código fala de prova escrita, relacionada lá à obrigação de fazer ou de não fazer, ou ao pagamento de uma dívida, ou um adimplemento, ele permite, lá no artigo 700, parágrafo 1º, que a prova escrita tenha sido produzida por prova oral documentada. Então, se de alguma forma eu transformei uma situação fática em prova escrita via processo, eu precisei entrar com uma ação judicial para transformar aquela obrigação que antes era apenas comprovada de forma testemunhal. Se eu transformei isso em prova escrita, também haverá validade. Então, também é possível entrar com ação monitória nesse sentido. Também temos que pensar na seguinte hipótese: talvez, quando eu ingresse com ação monitória e demonstre lá a tal prova escrita ou a minha prova oral que se transformou em prova escrita, é possível que o juiz entenda que essa prova não é muito robusta.
ele pode entender que há uma certa fragilidade na prova que eu estou trazendo para o processo. Então, ele não vai extinguir a ação de pronto, nem tampouco vai transformá-la em procedimento comum imediatamente. Ele tem a possibilidade de intimar a parte autora, intimar o requerente da ação monitória, para que ele traga mais provas que façam com que o juiz consiga perceber que, de fato, aquela prova escrita pode ser passível de transformação já em tutela executiva, caso o requerido não oponha embargos. Então, vejam, se a prova é muito frágil, o juiz vai entender que o procedimento monitório ele não serve para aquilo, que talvez seja melhor realmente passar por um processo de conhecimento. E aí, então, ele vai intimar a parte requerente para trazer mais informações ou para dar maior robustez àquela prova escrita que trouxe inicialmente, e a partir daí, se for o caso, ele determina a citação do requerido, certo? Do contrário, se ele entender imediatamente que a prova é robusta o suficiente, aquela prova escrita de fato já foi um título executivo, que agora perdeu a eficácia executiva, o juiz imediatamente procede à citação. Então, a gente vai falar especificamente desse procedimento. Como é que vai funcionar isso? Imaginemos, então, que alguém propõe uma ação monitória. Vamos pressupor, então, a existência de uma prova escrita, um cheque prescrito, uma nota promissória prescrita, um contrato qualquer que tenha perdido a sua eficácia executiva por alguma razão. Então, eu proponho essa ação monitória, obviamente, através de uma petição inicial. E, em sendo uma petição inicial, sempre tem que observar os requisitos do artigo 319 e 320 do CPC. Como é um procedimento especial, preciso ainda analisar os requisitos que esse procedimento traz. Nesse caso, já vimos que está previsto no artigo 700 do CPC. Então, vamos olhar para o 319, para o 320 e também para o 700. Vou fazer o que nessa petição inicial? Vou descrever os fatos constitutivos do meu direito, né, por determinação desses dispositivos que eu citei. Vou juntar ao processo essa prova escrita, também já mencionada e prevista no artigo 700. Se eu estiver falando de cobrança de valores, vou juntar a essa petição inicial, ou inclusive no seu bojo, a importância devida com os cálculos atualizados, então junto ao processo um cálculo atualizado da dívida. Se eu estiver falando de obrigação de entrega de coisa, eu informo qual é o valor da coisa ou digo qual é o proveito econômico que eu estou perseguindo. Então, eu tenho que deixar claro o que eu estou buscando nessa ação monitória. O juiz vai analisar essas questões e vai observar se eu cumpri os requisitos ou não. Se eu não cumprir esses requisitos da inicial, os requisitos tanto do 319, 20 ou do 700, ele vai intimar o autor para que o autor possa emendar a inicial ou trazer mais provas, ou enfim, aquilo que o juiz entender necessário para o prosseguimento da ação monitória. Uma vez cumpridos os requisitos, se o juiz entender que os requisitos todos foram cumpridos pelo autor, ele vai deferir a inicial e vai determinar a citação do requerido. Para quê? Diferente de um processo de conhecimento em que o requerido é citado para se defender na ação, para inicialmente participar de uma audiência, mas posteriormente para contestar, aqui a citação vai ser no sentido de que o requerido pague. Então, o objetivo da ação monitória é determinar, desejar que haja um mandamento, uma ordem para que o requerido pague a dívida, uma vez que eu já tenho prova da dívida. Lembrem-se, eu posso encurtar caminho justamente porque havia uma prova pré-constituída, essa prova ela já teve força e por alguma razão agora ela se encontra desprovida da ordem executiva, de ser título executivo. Ou, desculpem aqui, mas desprovida de eficácia executiva, essa é a melhor expressão. Então, o juiz vai determinar a citação do requerido para que pague, ou para que entregue a coisa, ou para que execute a obrigação de fazer, ou a obrigação de não fazer, a depender da obrigação que foi assumida, que vai estar consubstanciada lá nesse documento, nessa prova escrita. Quando o juiz determina a citação para pagar, na verdade, ele está formando o processo, né? Imagine se fosse um procedimento comum, ia citar para se defender. Aqui é um pouco diferente, ele vai citar para pagar. Então,
Esse mandamento inicial, essa ordem inicial, citando para pagar ou para oferecer embargos monitórios, ela não é recorrível. Não cabe agravo de instrumento aqui, uma vez que eu ainda estou na fase de formação do processo. Há outros meios ainda de oferecer defesa, então eu não tiro aqui o contraditório do requerido. Então é importante entender que aqui não cabe recurso, né? Essa decisão que determina a citação para pagamento não é recorrível. Recebe a citação, o requerido tem então algumas hipóteses. Ele pode pagar, né? E já vimos que nesse caso ele fica isento do pagamento de custas. Ele pode se utilizar, inclusive, de um benefício que é previsto apenas para execução, que é o parcelamento mediante depósito de 30%. Olha, isso que é uma coisa bem interessante, porque nem no cumprimento de sentença isso cabe. E aqui cabe. Então, é um procedimento, de fato, muito misto, que mescla uma série de opções. Então, é um procedimento inicialmente de conhecimento, que pode se transformar em executivo. Aqui, antes, estou falando do início, então, recebendo a situação, se optar por pagar, já pode se utilizar do parcelamento previsto apenas para as execuções de título executivo extrajudicial, então também é uma diferença, né, em relação aos demais procedimentos. Se o requerido optar por depositar 30% e parcelar o restante, pode fazê-lo em até 6 vezes. Além disso, ele pode manter-se inerte, e se manter-se inerte, a gente sabe que aí vem a lógica da ação monitória, já falamos disso, ou ele pode, por fim, apresentar embargos monitórios. Sobre a primeira parte, então, se optar por pagar, como eu falei, isenta-o de custas judiciais e faz o parcelamento se considerar interessante. Não é obrigado também, mas é sempre uma opção a mais e um benefício a mais, um atrativo, como diria Humberto Teodoro Júnior, para o requerido. Atrativo para o requerido, mas também muito importante para o requerente, porque se são dadas possibilidades para o requerido, vai agradar também ao requerente que vai receber o seu valor ou o seu bem. Se, por sua vez, o requerido optar por permanecer inerte, acontece a grande importância da ação monitória. Essa é a lógica da ação monitória, que é converter aquele procedimento comum em execução. Então, aqui eu tenho a grande importância, está prevista lá no artigo 700, no parágrafo 2º, que diz que não havendo pagamento nem oferecimento de embargos, ocorrerá a revelia da parte requerida, transformando-se o mandado de pagamento em título executivo judicial. Essa é a lógica da ação monitória. Aqui que está a especialidade do procedimento. Uma vez que entrei com uma ação pelo procedimento, pelo processo de conhecimento, um procedimento especial, mas pelo processo de conhecimento, não foi necessário conhecer do processo porque a parte requerida manteve-se inerte. Essa inércia caracterizou a revelia e fez com que o juiz convertesse, então, aquela minha prova escrita, que não tinha mais eficácia executiva, em título executivo judicial. A seguir, obviamente, passando-se aos atos executivos e, consequentemente, aos atos expropriatórios que vão possibilitar o adimplemento da minha dívida. Por fim, no entanto, se o requerido não desejar pagar, mas também não desejar permanecer inerte, ele pode optar pelo pagamento, pela oposição dos embargos monitórios. Então, ele pode apresentar os seus embargos, e aqui, como eu não estou falando de execução, porque se ele apresenta os embargos, não haverá transformação dessa ação em ação executiva, ele não precisa segurar o juízo, não precisa oferecer caução ou nenhuma garantia. Que prazo que ele tem para oferecer embargos monitórios? 15 dias é o prazo previsto em lei. Se o requerido for fazenda pública, 30 dias, prazo em dobro. E aqui já acaba com uma controvérsia existente no passado, no sentido de que não caberia ação monitória em face da fazenda pública. No novo CPC isso está pacificado, cabe sim. Então, prazo de 15 dias de regra, 30 fazenda pública para oferecer embargos. Opus os embargos, ofereci os embargos, aquele mandado inicial lá para pagamento fica suspenso. Ele não tem validade, ele não vai seguir com atos executivos, nem tampouco de conhecimento.
suspende-se o curso daquela ação monitória para julgar agora os embargos monitórios. Inclusive, lá no artigo 702, no parágrafo 1º, diz que qualquer matéria pode ser alegada, pode ser aduzida. Aquelas que poderiam ser alegadas lá no processo de conhecimento também cabem aqui, nos embargos monitórios, sem qualquer prejuízo. Então, posso alegar em sede de embargos monitórios qualquer coisa que tenha a ver com essa obrigação. E ainda acho que importa dizer que caberia a reconvenção, se por acaso eu fui demandado numa ação executiva para adimplemento de uma obrigação, mas eu entendo que a parte requerente é que deve cumprir aquela obrigação, eu posso, junto com os meus embargos monitórios, oferecer reconvenção, certo? O CPC traz essa facilidade, desde que eu apresente a reconvenção junto com os embargos, como deve ser na nova dinâmica do nosso CPC. Uma vez oferecidos os embargos, o processo está suspenso para julgamento desse expediente e aí haverá a análise do juiz sobre aquilo que se traz em termos de provas. Se o juiz entender que os embargos devem ser rejeitados, se forem rejeitados os embargos, a sentença vai transformar a minha ação monitória em título executivo judicial novamente, por sentença, né? Então, a sentença não vai reconhecer os embargos e vai caracterizar aquele meu pedido inicial como uma tutela executiva de novo. Do contrário, se acolhidos os embargos, o processo vai ser extinto e não há mais que se falar em adimplemento da obrigação ou pagamento da dívida, porque extinguindo a ação acaba a possibilidade de buscar pagamento.